Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Beatriz, Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás, aqui no campus de Aparecida. Queria desejar uma boa noite para todo mundo, agradecer pela presença nessa terceira noite da semana de lives da FCT. A gente já teve boas conversas por aqui. E a gente conta, né? Hoje nós temos aí mais um. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, a gente teve que atrasar uns 30 minutos, mas graças a Deus a gente está começando o nosso evento agora. Amanhã, só para lembrar, né, a nossa última live, que é com a psicóloga Andressa Andrioli, ela vai falar sobre os impactos da ansiedade na produtividade acadêmica frente à pandemia. Então, desde já fica aqui o meu convite para vocês, tá? Lembrando que, para quem quiser certificado de participação, a gente vai colocar aqui no chat, tá, do YouTube, o link para vocês poderem preencher e garantir o certificado de participação nesse evento, tá bom? Já de imediato, quero apresentar a nossa super convidada de hoje, a Danusa Matiasi, que já está aqui com a gente. Ela é jornalista da Globo News e vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje sobre dados e abordagens às suas pautas, sobre inovação, empreendedorismo, mercado de trabalho, comportar a pandemia, a explosão de valores, a implosão de outros, a reinvenção de muitos, as soluções tecnológicas para o trabalho remoto, os desafios para as empresas e os colaboradores nesse momento, os novos produtos, novos hábitos e o foco maior em inteligência emocional que esse momento despertou, né? Então, com muito orgulho que a FCT e a UFG passam a palavra para ela. Jornalista Danusa Matiasi, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada a vocês. Está me ouvindo bem, Beatriz? Sim. É a única pessoa com quem eu estou conseguindo interagir aqui, está me deixando até um pouco confuso, que eu não vejo jornalista, gosto de ver as pessoas olhar no olho e conversar, né, frente a frente. Essa pandemia também, né, complicou bastante. Mas, enfim, qualquer coisa me interrompe, tá? Vou até aqui colocar o nosso cronômetro combinado, porque eu não quero falar, pessoal, mais do que 15, 20 minutos, tá? Minha ideia é a gente passar alguns inputs aqui, a gente mais trocar do que eu ficar falando. E essa apresentação, né, essa intenção que a gente tem para esse encontro, a Beatriz falando ali, ela parece, né, bem audaciosa, assim, né? Essa ideia que a gente trocou aí, né, com os organizadores para ter nesse... Mas é por isso, inclusive, que eu começo a nossa conversa aqui com essa imagem, né, um ponto de interrogação, porque, na verdade, eu vou trazer alguns insights, algumas coisas que eu tenho ouvido de fontes, empreendedores, especialistas, estudiosos, motorista de Uber, eu estou toda hora trocando ideia com o motorista de Uber para saber da situação deles, para saber como está o contexto deles, enfim, conversas com família, com amigos. Quero trazer insights aqui, claro, também, né, de textos, de análises, né, pesquisas, que a gente está toda hora consumindo como jornalista, e com vocês, para que vocês também me tragam insights e respostas, né, porque esse momento, o que mais tem exigido da gente é isso, né, respostas, e a gente está tendo um pouco de dificuldade para respondê-las, e isso também está nos trazendo bastante ansiedade, né. Mas, enfim, vamos lá. Queria perguntar para vocês colocarem aí nesse bilhetinho branco, mudou na vida de vocês desde final de fevereiro, ali, início de março, quando a gente sentiu que o vírus estava se aproximando, e logo depois, ali no final de março, teve, então, a confirmação oficial. Uns 10 segundinhos. O que mudou na vida de vocês? Eu estou pensando aqui, a minha. Na verdade, assim, né, a gente pensa isso diariamente, eu pensei de novo, porque toda hora vem alguma coisa e talvez esse bilhetinho seja muito pequeno, né, para a gente colocar tudo ali, o que mudou na nossa vida nesse período maluco que a gente está vivendo. A gente ficou assim, né, não sabia para onde olhar, a cabeça numa confusão, e talvez a gente ainda esteja assim. E quando eu falo a gente indivíduo, a gente profissional, a gente pai ou mãe de família,
esposo, esposa, professor, coordenador de curso, reitor de universidade, dono de negócio, chefe de setor, enfim, todo mundo foi impactado. O artista estava postando a mesma angústia com relação à pandemia que o seu fã no interior do Rio Grande do Sul, lá, só para fazer uma referência aqui também à nossa terra, né, Júlio César. E a gente foi buscar uma reconexão com coisas mais internas, né? E aí a gente começa a ter dados muito impressionantes aí nessa pandemia, porque nessa confusão toda, a gente desacelerou, a gente voltou a olhar mais para dentro de casa, mais para dentro de si. E não estou trazendo aqui uma questão espiritual ou uma questão psicológica, que teve, sim, um aumento bizarro no número de teleconsultas com psicólogos, né? A telepsicologia, a telemedicina também veio a ser regulamentada meio que às pressas pelo Conselho Federal de Medicina. Até dezembro eles prometem liberar algumas coisas, depois podem retroceder em outras, como era antes. Eles têm muito cuidado, né, em liberar o teleatendimento, mas enfim, a gente voltou mais para questões mais pessoais, né? Olhar mais para dentro da família, para dentro do trabalho. E aí aqui eu até queria trazer, eu vou aqui na minha colinha, gente, uns dados de uma plataforma britânica de cursos. Tem cursos de tudo dentro dessa plataforma, e eles fizeram um panorama. Eu estou rodando aqui da Forbes, inclusive essa Forbes desse mês está valendo muito a pena, a Piauí também desse mês está valendo muito a pena. São duas revistas que eu consumo seguido, assim, todo mês eu gosto muito de ver, e são bem, né, diferentes, propostas bem diferentes. Mas, enfim, aí eles têm aqui, por exemplo, que no Brasil, os custos que mais tiveram aumento foram de marketing no Instagram, edição de vídeos e desenho, aumento de 100% na busca por esses cursos. E eu gostei aqui, por exemplo, no Reino Unido, a busca que mais cresceu foi por cursos de instrumento de teclas, 526% de crescimento. Tá aí o piano para ilustrar, então, essa busca. E a maioria dos cursos realmente são, assim, o Brasil que mais ficou nessa coisa de Instagram e marketing, mas os outros países, assim, um crescimento absurdo de cursos para se cuidar. Ao mesmo tempo, a gente teve, por outro lado, um crescimento nas indulgências, né? Para lidar com as ansiedades, aumentou o consumo de álcool, tem dados aí até bem alarmantes, né? As organizações de saúde até alertam para esse consumo excessivo de álcool que a pandemia acabou motivando. A gente também tem um outro problema, que foi uma geração de lixo bizarra nessa pandemia. Eu acho que o próximo tem o crescimento, mas a gente já não vinha bem, né? O Brasil produz 79 milhões de toneladas de lixo. Esse dado é de 2019, da Abrel, a Associação Brasileira das Empresas de Coleta. Desses 79 milhões de toneladas, 92% são coletados, mas desses 92, pouco mais da metade tem destinação adequada, que são os aterros sanitários. O resto vai para aterro fora da regulamentação ou para lixão. E a gente só recicla 2,5%. Isso numa pandemia que aumentou absurdamente a quantidade de materiais recicláveis que a gente começou a consumir, porque iFood, Rappi, sacola em cima de sacola, usa muito plástico, usa máscara, e a gente tem agora mais problema ainda ambiental para resolver. Nessa pandemia foi algo que a gente teve aí de problema crescendo nesse momento, né? Até porque, como a própria Belp traz, esse dado até é inédito, assim, eles até me passaram um levantamento exclusivo, eu estou aqui lançando em primeira mão para vocês, eu ainda não fiz essa reportagem na Globo News, mas eles tiveram um registro de aumento de 1% na coleta recicláveis. Não que a coleta tenha aumentado, mas o volume de materiais recicláveis na coleta já feita aumentou em 30%. E isso é um grande problema, porque as unidades de triagem tiveram que parar de funcionar, né? Porque tudo parou, inclusive as unidades de triagem. E aí a gente tem exacerbações, né? Momentos de crise exacerbam gaps que a gente tem. Então, a gente tem um gap gigante de desigualdade que se exacerba em momentos de crise. Isso é natural, isso não é dessa crise, isso é de crises históricas. E aí a gente tem, por um lado, vagas de emprego sendo fechadas, a gente tem uma economia cambaleante em todo o mundo,
muito dependente de medidas que estão salvando aos poucos as empresas, as economias, e a gente tem, do outro lado, a fortuna dos bilionários, que aumentou na pandemia. 42 brasileiros bilionários, segundo a lista da Forbes. Esse é um levantamento da ONG Oxfam, que todo ano faz um levantamento sobre fortunas no mundo, a partir de dados da Forbes. 42 brasileiros tiveram a fortuna aumentada em 34 bilhões de dólares na pandemia, desde março até julho. Esse levantamento. 77 bilhões de reais, que não é dinheiro suficiente, e a gente tem também aumento de doações. Teve uma onda de solidariedade que a gente viu aí acontecer, foram mais de 6 bi arrecadados, segundo os dados até agosto, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Tem um monitor que tem aí o nome, das doações Covid-19. Então, a previsão deles até lá, em abril, eles já tinham registrado 2 bi, então, a previsão deles em 5 bi, em 5, 6 meses, já passou aí o volume de doações. Ao mesmo tempo, tem esse evento aí super novo, do dia 19, semana passada, sobre as organizações da sociedade civil, ONGs, enfim, né, grupos, né, que fazem algum trabalho voluntário, com um medo muito grande. E esses 2 dados que eu trago aqui para vocês, eles dizem algo bem assustador, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um volume de doações em dinheiro muito grande, eles dizem, 73% das organizações ouvidas por essa pesquisa diz que teve diminuição, disseram que tiveram diminuição na captação dos recursos. 44% de voluntários ativos. Até porque as pessoas também não poderiam sair mais de casa, né, para entregar as marmitas para moradores de rua, enfim, né, para trabalhar com os idosos. A gente espera que a gente consiga essa vacina logo, para que tudo volte ao normal, inclusive isso, né. E nessa pandemia, ao passo em que eu apresentei aqui, né, muitas coisas que nos deixam bastante angustiados, né, que pioraram ou que se exacerbaram, no sentido negativo, né, a gente tem esse gráfico para mostrar que talvez o futuro não esteja sendo tão alarmante e assustador como a gente possa estar sentindo, porque a gente tem uma onda de resultados muito promissores para algumas empresas que surfaram essa onda. E quando a gente fala surfar essa onda e resultado promissor, são expressões que até são de uma forma rude, no momento em que a gente tem milhares de pessoas ainda morrendo no mundo e, né, tantos milhares de vítimas no Brasil e ainda sem uma vacina, né? E agora notícias de comprovada reinfecção na Ásia. Então, pode soar estranho, mas o que eu quero trazer aqui para vocês são dados muito concretos de alguns setores que tiveram bons resultados, inclusive oferecendo soluções para esse momento de crise, né? E aí a gente tem aqui, claro, o modelo de negócio com base digital, como o grande, eu não diria o grande surfista aí dessa onda, mas eu diria que o que mais conseguiu se manter em cima da prancha, né? Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, nessa pandemia a gente teve 150 mil novas lojas virtuais. Eu fiz uma matéria sobre isso faz uns 2 meses. Eu conversei com 2 plataformas de e-commerce, uma delas é a VTEX, eu trago aí abaixo também outros dados da VTEX, e só essas 2 plataformas tinham já gerado mais de 50 mil lojas em 3, 4 meses de pandemia. Hoje, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico já traz esse dado de 150 mil novas lojas. Foram negócios pequenos, negócios de bairro, que migraram às pressas, uma digitalização, assim, numa velocidade exponencial, meio capenga, meio que só por WhatsApp, mas isso já conta. Monte sua loja online, coloca ali o seu catálogo e vende por WhatsApp. É o jeito que dá. Monta no cavalo, mesmo sem encilho, e vai, porque senão
vai ter mais empresa quebrando e vai ter consumidor demandando e não tendo como atender suas necessidades básicas, né? E aí a gente tem aí também esse dado bem interessante, que nessa pandemia, 6 milhões de pessoas fizeram a sua primeira compra online. É muita gente, né? 6 brasileiros, é um Rio de Janeiro inteira, né? De pessoas que tinham pisado, clicado nesse teclado para comprar no celular, né? E aí eu trago alguns dados ali para vocês, gente, da Vtex, tá? Que eles compartilharam comigo para uma das pautas que eu fiz. Esse dado é de julho, mas eu atualizei com eles, eles disseram que continua mais ou menos o mesmo percentual para tudo. A gente tem ali, vocês conseguem ver, né? O crescimento do número de clientes que fizeram compras por categoria. Artesanato ali, ó, despontando, né? Aí a gente tem artes, bebidas alcoólicas, gráfica, alimentos e bebidas. Tem várias coisas, é bem diverso, né, o escopo desse levantamento. E do outro lado, a gente tem aqui, ó, o crescimento no número de clientes que fizeram suas primeiras compras por categoria também, né? Então, assim, a pessoa nunca tinha comprado nada na internet, entrou lá na pandemia para fazer a sua primeira compra de artesanato, de arte, e ali cosméticos, perfumaria também, né, que, enfim, cuidados pessoais, né, que bombou muito, né, nesse período, higiene pessoal e tudo mais. Esses dados, a gente poderia ficar aqui, né, um tempo divagando, eu gosto muito. Mas aqui embaixo eu destaquei uma coisa que eu acho bem interessante. Acima dos 60 anos, clientes, né, 60 anos ou mais, que em geral são considerados, né, mais avessos assim às tecnologias, com mais medo de compra na internet e tal, tiveram aí um crescimento de 108% na primeira compra. Um número bem expressivo que os próprios especialistas destacam. E aí, a partir dessa lista, eu digo, bom, gente, então o negócio é vender artesanato na pandemia. Está aí a loja da Nusa, estou lançando aí da Nusa artesanatos para a sua casa. Poderia ser a cozinha da minha mãe, tá? Essa foto. É só uma brincadeira, mas enfim. As pessoas também foram coisas que as fizessem... que as deixassem um pouco, né, mais tranquilas, mais confortadas e que embelezassem a sua casa também, afinal, é o lugar onde, né, nós tivemos que ficar por muito e muito tempo em isolamento. A gente tem aqui um outro dado que é bem legal, de uma outra pesquisa que saiu agora, esses dias, não vou dizer essa semana, mas talvez semana passada, que o aumento mais expressivo observado por essa pesquisa foi entre as mulheres nas compras online. 2018, 39%. Agora, na pandemia, julho, acho que foi julho, o período pesquisado, isso, julho, 2020, 70%. É aquela coisa, a mulher compra, gasta demais. Lembrando que as mulheres também são as shoppers, né? As mulheres compram para si e para os filhos e para o marido, né? Ou para a mulher, a companheira, no caso de um homossexual, ou, enfim, morar sozinha também compra para si, mas, enfim, de uma forma geral, as mulheres são as shoppers da casa. Um outro levantamento que eu queria dividir aqui com vocês, para falar nessa questão de quem cresceu, quem não cresceu, né? E depois eu acredito que vocês também tenham muitos cases aí, até de vocês, de repente temos empreendedores, né, no grupo aqui que está participando, ou amigos que têm startups e negócios. Queria ouvir de vocês algumas histórias. E aqui a gente tem esse levantamento dessa aceleradora, a ACE, que mostra que metade das startups aceleradas por eles, são algumas centenas, metade delas teve impacto negativo. 35% não sentiu nada, o que me impressionou bastante, e 15% cresceram na pandemia. Se a gente for fechar esse binóculos nos pequenos negócios, ou melhor, ampliar esse binóculos para os pequenos negócios de uma forma geral, digitais e analógicos, não só startups, né, que vem de base tecnológica, nos pequenos negócios a gente tem um percentual de 90% com impacto negativo. Então aí a gente vê o quanto a base tecnológica deu aí essa onda, deu aí essa prancha, né, mais estável para surfar essa onda bem instável e grande e confusa e bagunçada. Outra coisa que mudou foi, né, o nosso trabalho lar, doce, escritório.
E a gente pensa, uau, né? Foi da noite para o dia, foi de um jeito assustador, né? Porque a gente tinha que ficar enclausurado, porque com medo de pegar a doença e, né, e com todo o temor social e de saúde que foi isso. Mas a gente pensou, legal, pelo menos agora eu estou em casa, aqui tranquilona, né? Vou aqui sentar no meu sofá, bonzão, vou trabalhar bem tranquila. Essa era a expectativa, talvez, de muita gente, mas a realidade é bem diferente, né? Primeiro porque a gente não está acostumado, o Brasil não é um país que tem uma cultura de home office. Nos Estados Unidos e na Europa isso já é bem mais evoluído. No Brasil, pouquíssimas empresas já tinham 100% do seu quadro em home office. Eu, em janeiro, fiz uma matéria, ou dezembro, sei lá, foi antes da pandemia, eu fiz uma matéria sobre home office e trabalho remoto, né? São coisas diferentes. Trabalho remoto, tu pode estar numa pousada, tu pode estar num coworking e tá fazendo trabalho remoto, home office, claro, em casa, né? E eu entrevistei uma startup do Rio Grande do Sul que faz streaming, trabalha com streaming de música e conteúdos de voz, produtos de voz. E eles fazem, por exemplo, a rádio da Smart Fit. O nome é Superplayer. E o Superplayer já tinha 100% dos funcionários em home office. Eles tinham uma sede linda em Porto Alegre, que eles usaram durante 2 anos, e aí, no ano passado, início do ano passado, eles decidiram, todo mundo vai para home office por qualidade de vida. E também para conseguir melhores profissionais, ou os profissionais que tinham mais fit para as vagas em qualquer lugar. Porque eles estavam muito restritos a São Paulo, Rio e Porto Alegre. Então, agora, o CEO conta que ele pode contratar uma pessoa no interior de Goiás, no interior do Ceará, o melhor programador, o melhor analista de sistemas dele é no interior de algum estado. Então, nesse sentido, foi muito positivo, mas muito poucas empresas estavam adaptadas a isso, e muito menos os funcionários. E aí a gente teve que aprender, né, a criar uma rotina, a instalar uma internet melhor, a ter segurança de dados. As empresas, de uma hora para outra, tiveram que proteger ainda mais, né, o seu ativo ali principal, né, que são os dados, e isso independente da empresa. Hoje os dados são o principal ativo das empresas, né? E aí a gente tem aqui, eu queria dividir com vocês, um prédio virtual. Eu fiz um papo com o CEO da Envilha esses dias, é uma empresa brasileira, mas que agora está com uma base mais em Portugal do que no Brasil, e ele dividiu comigo esse prédio virtual de uma empresa de TI, que, né, para uma empresa de TI mais fácil, né, uma cultura organizacional mais aberta, né, para esses novos formatos digitais de trabalho. Mas isso aqui é um prédio, ó. Cada quadrado, cada retângulo é uma sala, e aí o gestor pode entrar nas salas, dialogar com as pessoas. Se eu sou uma bolinha ali, eu posso ir na sala do meu colega, trocar uma ideia com ele. Isso é uma coisa bem bacana que muitas empresas já usam e que no Brasil deve ganhar força cada vez mais, esse tipo de plataforma. Porque aqui, por exemplo, o gestor, ele consegue medir a produtividade de cada operador, né? Não é só assim, o pessoal está ali. Não, ele está monitorando sistematicamente tudo que cada um produz. E aí a gente tem também, né, uma discussão bem interessante, né, sobre a carga que isso traz, né, a carga emocional de cobrança, essa vigilância extrema, né, da gestão e dos demais colegas. Quem não deve não teme, trabalho direitinho. Claro, mas ninguém é robô aqui também, né? E se a pessoa quer dar uma relaxada, quer dar uns 5 minutos, uns 10 minutos de descanso, quer olhar alguma coisa no Instagram, que até vai inspirar para o trabalho. Mas meu chefe vai estar me vigiando. Então, são questões que a gente ainda vai ter que discutir muito e encontrar um equilíbrio, né? E aí, nesse sentido, parece que a gente está assim, né, nesse voo maluco, né, com essa... Gente, inclusive, até se tiver alguém que já fez isso aí, por favor, eu preciso encontrar argumentos para eu não fazer, porque a minha irmã está querendo me convencer a fazer isso aí. Eu não quero fazer isso aí. Ela disse que é seguro, mas eu não quero. Eu quero que alguém me diga, não faço, porque sabe que tal coisa, eu preciso de argumentos. Eu sei que tá cheio de engenheiro aí, eu preciso que vocês me ajudem, tá? Argumentos mais embasados. Então, parece que a gente está nesse voo, né, gente, nesse período, assim, mudou tanta coisa. Eu nem trouxe dados aqui, né, de
de relações, né? Mas, assim, um aumento no número de divórcios. Também muitas outras pessoas se encontraram na pandemia, estão namorando à distância, namoros virtuais, mas, enfim, muita coisa mudou. E a gente parece estar num voo cego e o paraquedas parece que às vezes não quer abrir. Mas aí eu vou me encaminhando para o final, falei mais do que eu gostaria, bem mais do que eu gostaria, mas, enfim, só vou anotar aqui, só vou fazer uma colinha aqui dos tópicos, porque dentre as principais coisas que eu acho que a gente pode discutir a partir disso, dessas mudanças que a gente tem observado, vocês depois me digam se vocês concordam, primeiro, uma digitalização às pressas, como a gente falou, de tudo, né? De negócios, seja ele qual for. Todos os negócios estão online hoje, todos. Dá para dizer todos? Eu arriscaria dizer todos. Qual que não está? O que não está talvez tenha desaparecido, né? Até o teatro, que está agora, o físico, fadado, né? Ao desuso, né? Por um bom tempo. Cinema já tinha migrado, mas, enfim, a experiência de cinema física, né? O teatro já migrou. Fiz uma matéria há umas 2 semanas com a Ana Beatriz Nogueira, Teresa Cristina, enfim, outros atores que estão migrando, né? Fazendo peças online. Lojas de departamento, né? Que, enfim, estão todas na internet, né? Loja de departamento física, hoje em dia não faz mais sentido. Olha o custo para uma empresa manter um armazém, um depósito, enfim. Eles vão ter que existir, esses depósitos, obviamente, né? Mas de uma forma mais descentralizada, né? Respondendo mais rápido a partir de uma demanda. A gente tem a digitalização do trabalho, a gente tem a digitalização de campanhas eleitorais, e aí é outro, né, aspecto que a gente vem discutindo, né, desde a última eleição no Brasil, que a gente teve pela primeira vez uma eleição majoritária que permitiu, na qual o TSE, permitiu publicidade na internet. Agora a gente está vendo que essa migração está meio que acontecendo, né, de uma forma muito mais robusta. E para isso, claro, né, Congresso e Judiciário e Executivo e a sociedade civil estão se organizando para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio e esse regramento, né, e que as coisas sejam feitas da forma, né, mais transparente possível. A gente tem a digitalização das mobilizações sociais, né? A gente viu agora o Black Lives Matter nos Estados Unidos, uma mobilização que se agilizou através da internet. O próprio junho de 2013, uma mobilização gigante no Brasil, né? Que também começou a ser mobilizada pelas redes sociais, e isso a gente está vendo ganhar muito mais força, esse tipo de comportamento, né? Então, as mobilizações sociais estão cada vez mais crescendo rápido, numa escala muito grande, muito forte, porque as redes sociais, a internet como todo, permite isso. Então, digitalização de protesto, né, gente? Protesto físico e também na internet. Temos a digitalização de linchamentos também, né, e de golpes, que estão crescendo. O Brasil é bem mal posicionado no ranking mundial. Ele assim, segundo um dos rankings, ele é o segundo pior, segundo um outro ranking, ele é o 13º. Os rankings, eles se dividem bastante, porque tem especificidades de cada crime, que, enfim, não vou entrar aqui em cada aspecto, mas a gente está mal nesse ranking, essa é a conclusão. E temos a digitalização, né, das relações, como eu citei antes. Aqui, um parênteses bem grande para algo que também queria trazer aqui para a discussão, né, que não se digitalizou no sentido de migrar totalmente, porque não tem como, a terra é a base, mas que também está crescendo muito em digitalização para aumentar a produtividade e conectividade no campo, né? Então, ali, agro é cada vez mais pop, porque é o que mantém a humanidade viva e é o que está mantendo o nosso PIB vivo, e é o que vai manter os PIBs de muitas nações que são agrobased, né, minimamente vivo. Inclusive, nessa Forbes tem uma entrevista com o presidente, o CEO Brasil da John Deere. Vale muito a pena ler, ele traz uns insights até bem poéticos, assim, de como a cultura agro pode nos ajudar em momentos como esse. Reflexão, tá, gente? 1 minuto. Talvez a gente nunca tenha valorizado tanto o toque, a presença física, como antes, era algo tão normal, ainda mais para o brasileiro, né, que gosta de encostar, o gaúcho gosta de se encostar.
né? E o brasileiro é muito caloroso, né? A gente deixou de lado alguns medos, né? O medo de comprar na internet. A gente precisou deixar de lado o medo de adoecer ao entrar em contato, né, com uma doença tão avassaladora. E também temos novos medos, né? Temos muitos novos medos do que virá por aí. Continuamos com alguns velhos medos, uma matéria muito boa do The Economist, acho que de ontem ou hoje, falando da volta do medo do robô, porque, né, com esse isolamento todo a gente teve uma automatização ainda muito maior, e nos chãos de fábrica, e vocês, né, muito melhor do que eu para falar sobre isso. E era um medo que surgiu lá na crise de 2008, tinha amenizado um pouco, que a gente viu, não vai ser bem assim, não vou substituir a gente assim, desse jeito, e agora esse temor dos robôs está voltando. A gente ainda tem sérios problemas com burocracias em ciência e tecnologia, a gente está vendo o desenvolvimento da vacina, que só está sendo possível graças a uma integração muito boa, excelente aí, né, na medida do possível, entre nações para dividir conhecimento em ciência e tecnologia, mas o Brasil ainda tem muita burocracia para produzir insumos e para importar insumos que estão em falta agora, por exemplo, da vacina. Insumo para pesquisa, né, a gente talvez esteja só participando, porque a gente está em conjunto com outros grandes institutos, né, Oxford e Instituto da China, enfim, Instituto Americano. E sobre educação também, a gente tem aí um grande gargalo para resolver, a gente ainda não encontrou, eu digo a gente Brasil, mas talvez no mundo inteiro a gente ainda não tem encontrado um modelo moderno e eficaz para educar uma geração em 2020 que já nasce com um chip, né? Então, assim, é um dos grandes desafios aí sobre o qual a gente precisa refletir. Proteção de dados, né, a Lei Geral de Proteção de Dados deveria entrar em vigor agora em agosto, foi adiada para o ano que vem, em maio, em função da pandemia, para as empresas terem mais tempo e caixa para se adaptar, que é um negócio que vai demandar muito. E, por final, outra reflexão que eu queria trazer é a nossa saúde mental, a inteligência emocional que o trabalho está exigindo, cada vez mais soft skills, né, que já eram pré-pandemia uma demanda, já era um novo currículo, né, habilidade de comunicação, empatia, agora ainda mais, inteligência emocional, resiliência, né. Então, meu convite aqui é para que a gente respire diante de tantos desafios, para que a gente respire. Tem um projeto de um teste sobre mindfulness, um amigo meu que é formado pelo Search Inside Yourself, um programa da Google de mindfulness. Ele dá cursos pelo Brasil e empresas sobre isso, inteligência emocional no mercado de trabalho. A gente tem um podcast que se chama Humano. A gente tem 7 episódios lá, tá lá no Spotify, Humano, se vocês quiserem também dar uma conferida e depois dizer o que vocês acharam. A gente fala sobre essas questões aí que podem nos ajudar um pouco nesse momento. Tá, gente? Desculpa se eu falei demais. Agora é o momento de a gente olhar para cima, olhar para os lados e ver o que a gente pode trocar mais aqui, tá bem? Estou à disposição. Vocês me ouvem? Eu ainda não ouço ninguém. Sim, estamos aqui. Foi muito bom. O pessoal aqui comentou. Sim, demais. O pessoal comentou aqui bastante no chat. A Mayra Brandão e a Carmen parabenizaram, falaram que a explanação foi muito boa. O Roque Medeiros também parabenizou, disse que foi muito boa. E a gente teve algumas perguntas. Vou até começar aqui para alguns comentários. O professor Fernando, nosso professor na FCT, ele disse que ele tem feito atividade física diária desde o início da pandemia, às 7 horas da manhã. Então, ele comentou isso aqui como uma coisa que mudou, né, na vida dele. Que legal. Parabéns. Inclusive, só um inputzinho aqui. Minha próxima pauta vai ter que ser sobre isso. Tem clubes de esporte, de home sports. Estão criando clubes. Como tu ia para o clube jogar tênis, ia para o clube jogar futebol, agora você tem um clube virtual, você pratica em casa, com realidade virtual, realidade aumentada, e está crescendo exponencialmente. É uma startup aqui do Brasil. Depois eu divido quando eu fizer esse VT.
Ah, é ótimo, muito legal isso. Até pegando nessa linha, a professora Fernanda também, ela comentou assim, que o pai dela, de 70 anos, morria de medo de comprar online, mas que com a pandemia ele aprendeu e agora ninguém segura ele. Segura o seu pai, Fernanda. Então, eles veem que está cada vez mais fácil, né, gente? Está cada vez mais fácil, as plataformas, elas estão assim, ó, voando. Eles, inclusive, estão trabalhando num sistema de uma linearidade bizarra em que em um clique tu já resolve tudo. Que não tem mais aquelas etapas, né? Que muitas vezes tu parava numa etapa, tu, ai, não, já desisti, cansei. Não. Agora é assim, CPF, pá, quando vê, comprado. Legal, Fernanda. Obrigada, gente. O que mais a gente tem, Bia? E isso facilita, né, o acesso para essas pessoas dessa faixa etária. O professor Júlio pergunta o seguinte, fala, Danusa, o e-commerce vai cada vez mais substituir o comércio físico, sobretudo agora impulsionado pelo efeito Covid, ou seja, a loja física passa a ser decadente? A gente não pode cravar isso, né? A gente não pode cravar isso, professor, porque tem, na verdade, um twist aí no sentido dessa loja física. Claro que em questão de número, de volume, a gente vai ter um fechamento maior das lojas físicas, porque a gente tem a confeiteira que não precisa mais ter ali a exposição dos bolos, ela faz em casa e vende de casa. Na pandemia, ela viu que funcionou e deu. Né, a lojinha de roupa, confecção ali do bairro. Muita gente viu que funcionou muito melhor online, com custo muito reduzido. Ao mesmo tempo em que a gente vê o caminho oposto. Lojas que saem do virtual e montam a loja física, mas aí é no sentido de experiência, que é outra coisa que também mudou muito. Como eu falei, momentos de crise exacerbam movimentos que já vinham acontecendo, né? Talvez o professor Fernando já queria fazer exercício às 7 da manhã, já era uma coisa que estava na cabeça dele há um tempo, e a pandemia veio e acelerou isso, né? E é aquilo, se tu tá na onda, tu tá bem colocado na onda, tu vai surfar aquela onda. Agora, se tu não tá bem colocado, tu vai cair, tu vai tomar uma vaca, que a gente chama vaca, né? Eu falo isso porque eu tiro uma ondinha de surfo, tá? Não surfo, né? Então, eu gosto de tirar ondinhas com o mar, eu acho que elas funcionam bem. Então, se tu não tá bem preparado ali, bem posicionado com a tua base, bem sabendo para onde tu quer ir, tu vai tomar uma vaca e tu vai afundar aquela onda. Então, lojas físicas que migraram lojas virtuais, perdão, que migraram para o físico, por exemplo, a Amaro começou no online. Hoje eles têm uma loja experiência em São Paulo, no Oscar Freire, né, um lugar assim de comércio mais top de São Paulo. Chega lá, tu não consegue comprar na loja, tu fica desejando aquelas roupas. São baratas e bonitas. E aí você quer aquelas roupas e você não pode comprar. Aqui você olha e você compra no site. Né? Tem outras marcas, inclusive a pandemia, posso trazer aqui, né, isso que não é uma publicidade, mas tem duas marcas que surgiram na pandemia que já estão, né, próprio, assim, informações e tal, já sinalizaram, a gente quer uma loja de experiência. Então mudou, eu estava dizendo que a pandemia, o que se exacerbou, essa busca por propósito, né, a gente não muito mais preocupado, talvez, com o produto, de onde ele vem, a que ele se propõe, do que propriamente sobre uma necessidade diária, física, preciso botar uma roupa na parede, de onde ela vem, como ela é produzida e tal. Vamos lá, tem o Thiago. Eu visitei a Amaro, acho que há um ano, e eles disponibilizam os equipamentos, né, para você acessar o site e fazer a compra, mas na loja mesmo você não consegue, né? Exato. É bizarro isso, né? O Tiago pergunta, Danusa, você conseguiria elencar alguns motivos que fazem as organizações brasileiras terem mais resistência ao home office do que as empresas de outros países? Olha, Tiago, essa pergunta é bem desafiadora. Gostei de você me fazer refletir sobre isso, do porquê, né? Porque a gente costuma só dizer, o Brasil isso, o Brasil, por quê? Se você tem algum insight aí, escreve aí para a gente ir pensando juntos. Eu colocaria, até quem mais também tiver algum insight em relação a isso, eu colocaria que é, primeiro, a nossa informalidade em tudo. Né? Nós éramos informais nos negócios digitais, ainda somos, né? Foi uma digitalização às pressas que levou muita informalidade para o ambiente digital, mas a gente tinha muita informalidade no comércio físico, no varejo,
offline, né? Milhares de lojas, 150 mil lojas. E quantas outras ainda estão tentando, né? Que aquele senhor que embala, né, a melhor água de coco na Bahia, lá, poderia estar vendendo para Salvador um monte de sua produção ali, mas o telefone dele é ruim, ele não sabe mexer na internet. Então, a gente tem uma informalidade muito... O brasileiro é muito informal nas relações pessoais e nas relações de negócio também, né? Então, eu acredito que seja isso, Thiago. Eu acho que seja isso. E aí a gente não trata as coisas de uma forma mais pragmática, né? Pensa numa empresa alemã, numa empresa britânica, né? O nosso funcionário vai trabalhar de home office. Tem também uma preocupação maior com a qualidade de vida do funcionário, né? Tem muito isso, assim. O Brasil agora que está se preocupando com qualidade de vida dos seus funcionários. A gente tem... É recente essa questão de compliance nas empresas, né? É de poucos anos para cá que a gente tem o compliance nas empresas, né? Que afeta no valor das ações. Então, quando pega no bolso do acionista, não, peraí, a gente também vai ter... Não que seja só isso, né? Mas, assim, tem todas essas questões implicadas que fazem com que o Brasil esteja olhando mais para a qualidade de vida do seu funcionário. Então, acho que seriam essas duas coisas que vieram agora. Legal. O Michael Oriz, ele pergunta, Danusa, você acredita que no pós-pandemia os negócios que valorizam as relações pessoais devem crescer ou desaparecer? E aí ele comenta, crescer pela saudade do antigo normal ou desaparecer pelo medo do novo normal? Olha, a gente teve aí uma crise bizarra no setor de bares e restaurantes, né? Também fiz uma reportagem sobre isso. Não vou trazer mais dados aqui, porque é um turbilhão de dados, aí, né, o Google ali no G1 a gente já encontra, mas foi assim, um baque no setor bizarro, 1/3, eu acho, de demissões, assim, no quadro de funcionários em São Paulo, né, que em volume é o estado que mais tem empresas nesse setor, empregados nesse setor. Eu ouvi uma colega muito boa do Rio, uma vez, recentemente, falando que momentos de extrema restrição fazem as pessoas repensarem alguns hábitos, mas também fazem-nas, né, não essas mesmas pessoas, algumas repensam, mas outras retomam certos movimentos de uma forma muito mais forte e intensa. Então, ela sinalizou que pode haver um aumento muito maior de festas, de pessoas em bares, e a gente está vendo isso, né? Se você vai ver o Rio de Janeiro, falando lá no lugar onde eu moro, vocês devem estar acompanhando no noticiário, né? A primeira flexibilização que teve, aglomeração sem máscara, assim, uma loucura, né? A gente vê isso em diversos estados também acontecendo. São Paulo eu estive lá em função de trabalho, não tive como não ir há 2 semanas, e mantive distanciamento, mantive máscara, tudo, e me impressionou bastante, assim, pelo menos no local onde eu frequentei, ali no Jardim Europa, Vila Mariana, Vila Madalena, e por onde eu andei, os locais respeitando o distanciamento, respeitando o local de fechamento. Então, esses negócios de vários restaurantes, né, que promovem relações pessoais, eu acredito que devam voltar. Alguns quebraram mesmo, né, não vão ter força para se reerguer. Mas a gente está vendo um movimento bizarro aí nesses lugares agora. Outros que valorizam as relações pessoais, quais seriam outros no ambiente físico? Viagens. A gente tem uma startup, agora esqueci o nome dela, Travel Something, não sei agora, mas enfim, Travel Techs, muitas delas tiveram crescimento. Essa que eu ia citar teve crescimento cresceu em 10 vezes na pandemia. É uma empresa de viagens executivas, assim, organiza viagens para empresas. Você pensa, nossa, como assim? Vai haver eu fiz uma matéria também sobre o turismo, teve um baque, mas o turismo é muito, muito disperso, né? Assim, o turismo no litoral da Bahia teve um impacto, o turismo no interior do Rio Grande do Sul teve outro impacto, né? Então, o turismo no Brasil, de uma forma geral,
deve ser retomado com mais força, até porque a gente está barrado lá fora, né? Somos persona não grata. Mas e viagens pertinho, assim, o Airbnb, quando os Estados Unidos começou a flexibilizar um pouco, o Airbnb teve um crescimento assim da noite para o dia, de indicações de casas perto de onde as pessoas estão, tipo, a 1 hora de distância, uma casa na mata. Não sei se eu respondi, Michael, mas eu acredito que dizer que alguma coisa vai totalmente desaparecer ou não vai seja arriscado de prever. Mas eu acho que a gente está buscando, né, a relação física de novo, né? Sempre que possível. Ok. A nossa última pergunta aqui vem do Roque Medeiros. Ele pergunta como a pandemia pode impactar ou não o mercado imobiliário devido às pessoas ficarem mais tempo em casa. Pode um pouquinho que cortou o início. Sim, ele pergunta assim, como a pandemia pode impactar ou não o mercado imobiliário devido às pessoas ficarem mais tempo em casa? Robson, né? É Roque. Roque. Eu ouvi um bom rock, era ou ter falado aqui, passei na anotação menina para correr. WeWork agora, assim, né? Já foi. Depois daquela bolha que eles criaram, o SoftBank investiu milhões, né? O Japa lá, dono do SoftBank, acreditava horrores no WeWork, e o WeWork foi afundando, né? Foi se mostrando mais papo do que realmente prática, e agora sim, os caras, não sei quantas anos o WeWork, inclusive, mas o coworking é um negócio que já está sofrendo muito. E a gente está vendo as construtoras, que a construção civil não foi tão abalada quanto a gente imaginava, né? Que seria, na China, sim, porque China é basicamente isso, né? Assim, não basicamente isso, não, acho que me expressei mal, mas enfim, a China, a construção civil lá é muito pujante, né? Mas no Brasil ela não sofreu tanto quanto o setor temia. Mas a gente está vendo construtoras se preocupando muito mais agora em modelos de prédios em que tu possa morar e trabalhar. Isso é muito interessante, né? Você não vai nem se deslocar, mas também você não vai trabalhar em casa. Você vai ter num andar apartamentos, no andar seguinte você vai ter espaços de coworking. E no andar seguinte, talvez tu vai ter uma cafeteria, e no andar seguinte tu vai ter mais apartamentos. Então tem prédios sendo pensados já assim. Tem uma outra startup que eu achei bem interessante, eles me contataram, eu fiz uma conversa com eles esses tempos, estão crescendo também aos pouquinhos, 2 gurizões, assim, de Curitiba, talvez, não lembro agora. Mas eles são como se fosse um Airbnb para trabalho. Por exemplo, o foco deles é São Paulo, né? Enfim, a escala é maior, né? Então, eles pegam, por exemplo, tem alguém que mora em São Bernardo do Campo e que trabalha ali em Santo Amaro, e um polo de TI, de startups, né? O cara tem que ficar se deslocando, né? Acho que São Bernardo viajei, acho que São Bernardo é muito longe, mas, sei lá, o cara mora na Vila Mariana e trabalha em Santo Amaro. Pô, trânsito, 1 hora, todo dia, 1 hora e meia. Ele quer, de segunda a sexta, ficar mais perto do trabalho, só atravessar a rua para trabalhar. Então, eles estão locando espaços e estão esses espaços, como se fosse um hostel, tá? Um hostel de trabalho, né? Mas assim, são espaços super bonitos, confortáveis, né? Pelo que eu vi nas fotos, né? Eu também não sei como é no funcionamento, mas aí você aluga de segunda a sexta para morar mais perto do trabalho e você mantém o seu apartamento lá, claro. Manter 2 casas, né? Que seja uma escalabilidade de negócio que um custo baixo para isso, né? E aí eles têm lá também, dá para trocar por pontos e tal. Então, acho que são 2 mudanças aí que eu poderia pontuar, Roque. Legal. Surgiu uma última pergunta aqui, dali. Todo o tempo do mundo, gente. Eu estou em férias. Então, vamos lá, gente. Vamos aproveitar dando uns aqui. A
Li, ela comentou o seguinte: a pandemia pode levar a maior reflexão do consumidor quanto às desigualdades, direitos, saber tratar as diferenças, gerar um mercado ainda mais preocupado com essas questões? Com certeza, com certeza. É Lia? Li, Li. nossa professora Li, isso. Oi, prof. Li. Que honra, gente, estar conversando com tantos professores de universidade. Eu até queria ter falado no início, eu acho que eu não falei. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse ambiente universitário. Assim, universidade, para mim, é um lugar de muita riqueza, de borbulha, de muita inspiração. Eu estudei na Federal de Santa Maria e Universidade Federal, né? Assim, eu tenho um carinho muito especial assim pelas instituições públicas e é muito bom estar aqui, assim, é um espaço de muita criatividade, né, um espaço universitário de muitos sonhos, a gente sonha muito numa universidade, né, ela nos permite isso, e produz conhecimento, e produz empresas e ciência, então, e conhecimento, né, na área de humanas aí, né, eu que vim da área de humanas, não sei muito bem fazer conta, é uma professora de matemática, horrorizada, mas enfim, estou muito feliz de estar aqui com tantos professores e estudantes da cidade. Mas a gente está consumindo diferente. Eu não sei, eu queria perguntar para você assim, vocês se sentem agora um pouco mais conscientes, consumindo que seja um produto, né? Um produto que vocês já consumiam, um novo produto que vocês passaram a consumir, tiveram um novo olhar para esse produto? Eu, particularmente, já vim, né, com essas reflexões há alguns anos e observou muito, né? E a gente tem aí marcas que já nasceram na pandemia com esse propósito. Por exemplo, o Movno Asks. Vocês conhecem? Eu fiz uma matéria com eles no início da pandemia. Um menino, um empreendedor do Rio, me contatou, eu conhecia ele, assim, né, desse setor de startups, e ele me contatou e disse, Danusa, eu tô com um projeto tal, tô conectando costureiras, eu tenho empresa de tecnologia, desenvolvi a plataforma gratuita, contatei outras plataformas gratuitas que deram suporte, logística também é um preço baixo, a gente está fazendo máscaras com etiqueta aberta, custa R$ 9,90 cada máscara. Tá ali no site como fazer, se a pessoa quiser fazer em casa, tá ali no site os custos, para quem que vai tudo. E contatei meus amigos do né? E a gente monta uma cadeia, a gente está com 50 costureiras e pequenas fábricas que ficaram ociosas da noite para o dia. Tipo, costureiras que eram terceirizadas por marcas, né, para entregar peças e tal. E que pararam de produzir, né? Parem as máquinas, foi isso que aconteceu. Imagina, pessoas que ficaram sem renda da noite para o dia, gente. São informais, né? Que não recebem fixo. E ele montou essa rede. E em 2 meses ele tinha centenas. E ele conectou 5.000 costureiras num mapa de costureiras que eles fizeram. Contratar a costureira mais casa que estivesse fazendo máscara. E hoje eles estão trabalhando com 600 costureiras com eles, numa rede de trabalho colaborativa e numa cadeia justa, né? Que é como eles defendem e criaram, então, o Fashion Masks, que eles chamam de projeto, né? Está levando renda aí que está mobilizando, né, essas pessoas que, né, costureiras, informais, que talvez não tivessem uma capacidade digital de mobilizar uma rede, né, hoje estão nessa rede digitalizada e vendendo máscaras. Eles estão, assim, vendendo milhares de máscaras pelo Brasil. Fashion Masks, vale até a pena olhar eles no Instagram. E eles vêm com esse propósito, sabe? O posicionamento de marca deles é esse, é geração de renda, uma cadeia já etiqueta aberta. Imagina, gente, etiqueta aberta, né? É uma coisa interessante. A gente não vai esperar que todas as empresas agora, a Nike vai fazer etiqueta aberta. Não, a gente entende, né? A sistemática, né? Vivemos no capitalismo, estamos aí, né? E entendemos que existem lucros e tudo mais, mas assim, com certeza, cada vez mais a gente está buscando marcas com propósito, uma cadeia justa, sustentável, né? Sustentável ambiental, social, até culturalmente, né? A gente está falando em marcas que estão produzindo conteúdo, marcas que estão se aliando a movimentos culturais, sociais.
E aí tem que ter muito cuidado, porque tem marca que está se associando a Black Lives Matter e também está tomando uns tombos aí, né? Então, o posicionamento como uma empresa que cuida da diversidade não pode ser um greenwash, né? Que a gente teve lá a onda da sustentabilidade nas empresas, né? E aí também tem uma especialista, a Liliane Rocha, do grupo Kairos, também já entrevistei ela sobre isso. Ela fala do tokenismo, de uma empresa de 100 funcionários que contrata uma pessoa negra e diz: nós temos um quadro diverso. Então, temos, assim, isso renderia, mas isso não é nem meu lugar de fala, né? Isso a Liliane e outras pessoas que têm conhecimento e trabalham com isso e que são minorias de força, né? Eu, como mulher, sou uma minoria de força, mas mulheres negras são uma minoria de força ainda muito maior. Infelizmente, esse mundo desigual ainda muito. Mas, enfim, o lugar de fala, né, não é meu, mas só trazendo esse insight que tem isso, né? Daria para ficar muito falando sobre o tokenismo e outras questões que a gente vê aí, mas eu acho que as empresas, de uma forma geral, sim, estão se preocupando, sim, cada vez mais com diversidade e sustentabilidade. Até porque elas não vão sobreviver se elas não cuidarem disso para ontem. Olha, professora, você ia falar... Pode falar. Não, pode comentar. Não, temos aqui, o Júlio comentou, né, professor nos assistindo do Senegal. Como é o nome do professor? Eu não quero pronunciar errado. Seringue. Também não conheço, mas ele até fez uma pergunta aqui, ó. Ele te pergunta qual a interpretação você faz do fato da África continente com condições mais precárias estar resistindo a hecatombe anunciado logo da pandemia. Desafiadora, professor. Eu acredito que o senhor seja a melhor pessoa para responder, né? Seu lugar de fala estando aí, né? O senhor, você está nos ouvindo de lá, né? Isso, ele está no Senegal. Então, vendo aqui de fora, assim, a minha resposta, eu acredito que vai ser muito superficial, talvez, né? Mas na África a gente tem, eu não sei, gente, eu posso cometer aqui até uma gafe falando, mas assim, eu nunca fui à África, infelizmente, e quando a gente fala África, né, a gente trata como um bloco, assim, esse continente tão diverso e tão rico, né, de muitos países, de muitas situações e condições sociais, políticas, então, mas enfim, né, trazendo a África aqui como continente, mas com a ciência de que é um país diverso, que deve assinado. A África tem essa população dispersa, tem muitas áreas onde não chega água potável, né? Muitas áreas onde não chega um médico, onde não chega comida, assistência básica para as pessoas. Então, né, esse isolamento talvez responda um pouco isso, mas assim, é uma questão muito triste, né? É uma questão muito triste. E a gente vê que onde as quais a doença chegou, seja na África, seja no Brasil, assim, comunidades mais remotas e com uma estrutura, né, ela é devastadora, né, de uma forma geral, porque não chega o básico, que é atendimento em saúde, não tem um leito de UTI. Né? Isso eu estou falando, por exemplo, do interior do Rio Grande do Sul também, né? O interior do Brasil como um todo. O interior do Rio Grande do Sul são pouquíssimas as UTIs e eu estou extremamente preocupada com a minha família, né? Então, é isso. Mas, professor, eu acho que até você, assim, eu gostei dessa pergunta, eu vou, inclusive, provocar o nosso diretor de internacional lá, da nossa editoria de internacional da Globo News, quando eu voltar de férias, de perguntar isso aqui. Vamos fazer uma matéria sobre isso, eu acho que é uma excelente pauta para o Vinícius Assis, que é o nosso correspondente na África do Sul. Que legal. A gente tem aqui mais duas perguntas, nossas duas últimas perguntas. Uma é do professor Fernando. Ele pergunta o que você acha, Danusa, que a pandemia pode mudar na vida das crianças? Uau! Gente, pensa o que não está passando na cabecinha de uma criança
nesse meio todo. Também li alguns artigos, porque a gente fez uma entrevista com uma psicóloga infantil lá no início da pandemia. E eu li alguns artigos sobre isso, assim, e o principal ponto é não esconda das crianças o que está acontecendo. Tenha ela 2, 3 anos, a de 1 ano talvez não entenda, né? Mas, assim, talvez sintam medo, também conversar nunca é demais. Mas não, o que está acontecendo? Não, na casa porque o escritório está em reforma. Não. A orientação é para que elas sejam... para que elas sintam o máximo de transparência que elas possam entender, né? Também falar muita coisa não é bom. Então, assim, tem um vírus ali, né, que está prejudicando um pouco as pessoas na rua, então a gente vai ficar mais em casa. Agora, o que mais deve, assim, eu acredito que 2 pontos, né? Primeiro, a relação familiar num ambiente insalubre, né, emocionalmente. Então, a gente teve um aumento absurdo aí de violência contra a mulher, né? E não digo que sejam só os relacionamentos abusivos de homem contra mulher, existem né, relacionamentos abusivos de mulheres contra homens, de mulheres com mulheres, de homens com homens, né? Uma relação homoafetiva. Relacionamentos abusivos de pais com filhos, de mães com filhos, enfim, a gente tem aí uma diversidade absurda de relações, mas o que é num ambiente familiar insalubre, para uma criança, muito mais traumatizante, porque ela está vendo isso o tempo inteiro, né? Então, que a gente cuide aí das crianças das nossas famílias, das crianças da nossa vizinhança, na medida do possível, né? Que a gente abra um pouco mais o olho para isso. E na educação, né, gente? Como é que essas crianças estão aprendendo? E a minha mãe é professora, é vice-diretora de uma escola lá no interior, né? Assim, eles estão ali, né? Dia a dia naquele desafio, professores que não eram digitalizados, porque não precisava, e até o celular era, né, evite, tire o computador, porque vai dar problema, vai tirar o foco. E agora, o que tirava o foco é a única coisa para a qual eles têm que olhar, e daí? Então, aí tem vários vídeos engraçados, né, de pais tentando estudar com o filho, de mãe tentando botar o filho para estudar. Então, assim, gente, são desafios. Eu acho que a educação, assim, depois da vacina, né, que é o principal desafio hoje da ciência, né, no mundo como um todo, a educação é o nosso principal desafio. A gente está assim, volta, não volta, o sindicato privado de professores quer que volte, aí o governo diz que não, aí São Paulo voltou atrás, porque viu uma pesquisa lá que, com 6 mil crianças, e meu Deus, estava todo mundo infectado. Então, assim, como essas crianças vão aprender? Porque a educação já era um desafio, né? Assim, as crianças aprendendo lá geografia, matemática, história, Bhaskara, não faz sentido, faz sentido. A minha mãe defende Bhaskara, ok, porque eu acho também, né, raciocínio lógico, sei lá, vocês são aí das engenharias, eu adoro fazer conta, apesar de não saber muito bem, mas assim, assim, dá uma inteligência cognitiva, né, de raciocínio que é essencial. Agora, a gente precisa ensinar outras coisas, a gente precisa ensinar habilidades emocionais para essas crianças. E nos Estados Unidos já temos isso, né? Já tem disciplina de inteligência emocional nas escolas. No Brasil, não me arriscaria a dizer que tem. Não me vem agora à memória alguma escola que tem. Aí tem escolas, né, outsiders, assim, né? Escolas muito fora da curva, que ensinam jardinagem para as crianças. Mas é assim, são, né, assim, situações muito fora da curva. Não sei se eu respondi, divaguei demais, talvez, mas as crianças, elas precisam de um cuidado bem especial. Tá cortado o seu mic, Bia. Deixei desligado aqui. A Edilene, ela... Um gole de chá. Tá ouvindo? Gente, não é... A Edilene está perguntando se você acredita que o marketing digital alcançou maior visibilidade após o início da pandemia, e se você pode comentar um pouco mais sobre isso. Acho que você já até comentou bem, né, na palestra também. Eu não entrei muito na questão do marketing digital, mas ali naqueles dados de crescimento de varejo online, né, a gente tem, claro, o marketing digital como né, o comando cavalo desse navio aí, né, e a gente tem, inclusive, empresas com várias vagas abertas, né, eu recebo meio que semanalmente, assim, uns relatórios de assessorias de imprensa com 3, 4, 5 empresas, assim,
Precisamos urgente de análise de sistemas e profissionais de marketing digital. E aí a gente vê o quanto também a gente não tem profissionais tão qualificados, né, como a gente gostaria de ter, porque a gente está engatinhando ainda no digital, né, e ainda temos que formar muitos profissionais, em quantidade e qualidade também. Nós temos expoentes do marketing digital que bombam demais, né? A gente são inclusive influenciadores digitais de marketing digital, a gente tem a influenciadora de moda, a gente tem o influenciador de empreendedorismo, a gente tem o influenciador de culinária e a gente tem o influenciador de marketing digital. Né, são aí uns jovens que, né, fizeram startups, foram compradas por grandes empresas e, enfim, tiveram aí uma trajetória de sucesso, né, como marqueteiros online e acredito que seja aí o nosso grande gargalo, né, talvez, de agora, assim, junto com o desenvolvedor, né, o marketing digital é outra vaga que está aí com um rombo, né? Não é que elas estejam abertas, elas estão com um rombo, principalmente em qualidade desses profissionais. Eu teria alguns dados aqui para trazer de marketing digital, mas aí eu teria que dar uma buscada, eu também não sei se a gente não vai se alongar demais. Mas eu poderia compartilhar com você, Bia, depois, e você, de repente, encaminhar para... Eu esqueci o nome dela, perdão. A Edilene, nossa servidora aqui da UFG. Legal, Edilene. Viva os servidores. Como é que eu falei só dos professores? Os servidores das nossas universidades maravilhosos, que só por causa de vocês que as coisas funcionam, né? Então, a Edilene, inclusive também se quiser me contatar lá no Instagram, faz isso, Edilene. Me segue lá no Instagram, Danusa, com Z, FM, não é de rádio, é de Faco Machazzi. FM, a rádio FM, né? Me manda lá uma mensagem, me segue e me manda mensagem que eu compartilho com você algumas pesquisas muito legais de marketing digital que eu recebo. De crescimento, de região, enfim, de produtos, alguns artigos também, porque marketing digital, né, a gente tratou né, também acho que tem muita coisa que a gente ainda precisa melhorar, que a gente trabalhou muito com número, né? Número, cresce, alavanca isso de uma vez, escala de uma vez essa venda, mas num contexto de marca como propósito, de consumo como experiência e não apenas como compra, as marcas estão tendo que cuidar do seu marketing digital também como produção de conteúdo. Então, o marketing digital não é só número, mas já não era. Agora você vai ser bom isso aí. Então, assim, temos que produzir um conteúdo para quem está comprando o nosso produto, para que entenda que marca é essa, para que, ao comprar um puff, ele também, sei lá, viajando aqui, né, uma marca, sei lá, vai ter lá conteúdo sobre dor nas costas, né? Então, tem aqui, essa semana a gente vai ter sobre diversos problemas nas costas, e no final da semana vamos fazer uma live com um ortopedista. A marca de sofá, produzindo conteúdo. Porque é o que as marcas mais precisam no final o engajamento, né, das pessoas, não é o número apenas, né? Porque não adianta fazer uma venda só, né? Tem que fidelizar o cliente. Tem que fidelizar, exatamente. Nossa, que conversa boa, Danusa. Foi ótimo. Nossa, eu acho que a gente ainda ficaria aqui trocando muita ideia. Foi muito bom. Queria te agradecer mais uma vez aqui em nome da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. Foi muito bom poder ter esse tempinho aqui conversando com você. Realmente fica aqui toda a nossa gratidão, viu? Nossa, a gratidão é toda minha, Bia. Foi um prazer estar aqui mesmo. Obrigada por esse feedback. Obrigada a cada um de vocês que esteve aqui. É uma honra estar conversando com vocês. Obrigada a quem, né, mandou perguntas, né, proporcionou aí mais pensatas e trocas de ideia.
Por favor, me sigam no Instagram. Se quiserem continuar trocando mais ideias, vai ser um prazer a gente manter contato. Muito, muito obrigada mesmo. E contem comigo para as próximas. Pode deixar, a gente vai contar sim. Gente, muito obrigada por quem participou aqui do nosso evento. Amanhã é a última live, deixo aqui o convite para vocês, com a psicóloga Andressa Andrioli. A gente vai falar sobre impactos da ansiedade na produtividade acadêmica frente à pandemia. Então, amanhã às 19 horas fica aqui para vocês esse convite. Danusa, mais uma vez, obrigada. Pessoal, boa noite. Você é cuidem. Ótima, você também é ótima. Adorei a apresentação, super para cima, organizada, adorei. Júlio César, um grande abraço, obrigada pelo convite. Ai, que ótimo. Gente, se cuidem, até amanhã. Tchau, tchau.